segunda vítima do avião que caiu em Bom Retiro no final de semana. E você vai ver também. Empresários prevêem mais de 5 bilhões e meio de dólares em exportações, mesmo com o tarifaço. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas em apenas 20% geram benefícios à saúde. Quarta-feira, dia de sessão especial da Câmara Municipal de Criciúma, que vai enaltecer as mulheres que fizeram a história na cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Tempo firme em toda Santa Catarina, aquele ventão deu uma amenizada, tem horas que dá uns pé de vento, como a gente diz, né, os mais antigos, mas já está mais calmo do que estava ontem, né? A previsão era essa, do meio-dia de ontem até o meio-dia de hoje, ia dar uma acalmada nessa ventania toda, mas de acordo com a Defesa Civil do município de Criciúma, eles informaram agora há pouco que 3.000 unidades consumidoras ficaram sem energia ontem à tarde, em alguns bairros aqui da cidade, devido aos ventos. No total, eles tiveram 10 chamados para, efetivamente, causados aí por conta dos vendavais. Queda de árvore, placas, algo que nada de vulto, né? Que prejudicasse a vida das pessoas, nada de muito grande. Mas ontem o vento assustou bastante. Teve até um carro, olha, gente, presta atenção, você que não gosta de colocar freio de mão no carro, ou que sai e está na nuvem, esquece de puxar o freio de mão. Ontem teve um carro no centro de Criciúma que foi arrastado pelo vento, porque não estava com o freio de mão puxado. Sorte que também ninguém ficou ferido, acabou não danificando o carro, mas deu uma danificadinha na calçada que ele subiu. Enfim, tudo isso, né, gera um pouquinho de tumulto com a ventania de ontem, mas por aqui, pelo menos na região de Planalto, no Planalto Sul, nada de grave foi constatado e o vento já acalmou. Agora vem o veranico de agosto até sexta-feira, temperaturas quentes, já estamos com 25 graus aqui hoje e amanhã vai ser assim e sexta mais ainda e aí no final de semana vem a chuva. Em uma votação recorde de 9 segundos, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para o projeto relacionado à adultização de crianças. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o projeto que viralizou após as denúncias do influenciador Felca. A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos, jogos e redes sociais e outros programas de computador. O projeto de lei 2628/22 do Senado estipula obrigações para os fornecedores e garante controle de acesso por parte dos pais e responsáveis. Orientação de bancadas. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Com a aprovação da urgência, o projeto poderá ser votado no plenário sem passar antes pelas comissões. Após a reunião de líderes da Câmara dos Deputados, determinou que a urgência do projeto de lei sobre adultização deveria ser votada. O mérito da proposta deverá passar pela Casa amanhã, dia 20. O texto, que já foi aprovado pelo Senado Federal, que prevê que produtos e serviços de tecnologia tenham mecanismos para a proteção de crianças e adolescentes, impeçam o bullying e a exploração sexual. Penso que essa é uma pauta urgente da sociedade brasileira. Nós temos hoje muita preocupação, principalmente todas as famílias do nosso país, com relação a essa questão do ambiente digital, principalmente no que diz respeito à proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E essa é uma pauta que eu penso que a Câmara dos Deputados tem que enfrentar, assim como o Senado Federal já enfrentou. Aos 27 anos, influenciador, Felca se tornou um dos principais nomes da internet brasileira. Em suas redes sociais, ele fala de saúde mental e o vídeo Adultização, publicado em 6 de agosto, que viralizou e provocou uma onda de reflexões sobre a exposição de crianças nas redes sociais.
A adotização é quando você priva a criança do livre brincar e insere ela no mundo dos adultos. O conteúdo gerou repercussão nacional, chegando a pautar debates em Brasília e a mobilizar pais, educadores e especialistas. A discussão ultrapassou as redes e chegou a Brasília. Parlamentares de diferentes partidos defendem a aprovação do projeto de lei que cria regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente está falando aí de um problema que começa desde a família, do pai e da mãe, que deixa a criança com livre acesso à internet, ou seja, é um problema que independe de regulamentação, que independe de lei, são os pais que deveriam proteger os menores e deixam eles com livre acesso, ou seja, não dá só para culpar as plataformas, elas têm sim uma responsabilidade, e nessa audiência pública que eu realizei, por exemplo, com a Meta e com o TikTok, eles têm departamentos dentro da rede social para cuidar disso e cooperar com os promotores e polícias para perseguir os criminosos que atuam aliciando menores, cometendo todo tipo de violência que vocês possam imaginar. É um horror esse assunto. Esse assunto, aliás, que estou a par desde o ano passado, eu participei de uma audiência pública e deu uma coincidência de estar nesse momento. O texto prevê verificação obrigatória de idade, controles parentais mais rígidos e retirada imediata de conteúdos de exploração infantil. O projeto de lei está sob a relatoria do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. A proposta exige que sejam estabelecidos mecanismos de controle parental para impedir a visibilidade de determinados conteúdos, limitar a comunicação direta entre adultos e menores de 18 anos e restringir o tempo de uso das plataformas. Ainda, as empresas que atuam no ambiente virtual também deverão remover conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes, assim que receberem denúncia. O texto sugere que as plataformas precisarão estabelecer um sistema que permita o relato de conteúdos de exploração e abuso sexual às autoridades. Com previsão de vigência depois de um ano de publicação da futura lei, o projeto determina aos fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação que adotem medidas razoáveis desde a concepção e ao longo da operação dos aplicativos para prevenir e diminuir o acesso e a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos considerados prejudiciais a esse público. 1h22, olha só, gente, aviso para o seu bolso. As centrais elétricas do estado, a famosa Celesc, vão aumentar em até 13,57% o valor da tarifa a partir dessa sexta-feira. A conta de energia elétrica do estado fica mais cara. Para as residências comuns, o aumento será de 12,3%. O reajuste anual da tarifa da Celesc foi publicada nesta terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. De acordo com a Celesc, o principal fator que pressionou a tarifa em 2025 foi o aumento de 36% no valor da conta de desenvolvimento energético em relação a 2024. Esse fundo federal financia diversos programas e subsídios do setor elétrico, como tarifa social para famílias de baixa renda, incentivos para fontes renováveis, programa Luz para Todos, descontos na transmissão elétrica e subsídio para regiões isoladas sem conexão ou com o sistema nacional. Então, ou seja, se você é daqueles que fica, apaga a luz que eu não sou sócio da Celesc, aumenta um pouquinho o grau para o pessoal não deixar a luz acesa em casa, porque a partir de amanhã, não, hoje é quarta, então a partir de sexta-feira a conta fica mais cara. Se você é atendido por uma distribuidora de energia, cooperativa na verdade, né, como a gente tem bastante aqui no sul e outras regiões, também terão aumento da tarifação, até porque tem algumas que compram energia da Celesc, enfim, aí cada cooperativa vai ter o seu processo de tarifação, não passando, claro, de 13,5%. Às vezes fica até bem menor do que as taxas da Celesc, mas cabe você verificar, mas os aumentos começam na sexta-feira. Após o tarifaço, empresários prevêem exportar quase 5 bilhões e meio de dólares a menos nesse ano. A estimativa foi divulgada na informação da conjuntura do segundo trimestre da Confederação Nacional da Indústria.
A Confederação Nacional da Indústria reduziu a projeção para as exportações brasileiras neste ano de 347 bilhões para 342 bilhões de dólares, uma queda de mais de 5 bilhões de dólares em relação ao previsto no primeiro trimestre deste ano. A nova estimativa, divulgada por meio do informe conjuntural do segundo trimestre deste ano, acontece em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Cálculos da entidade mostram que mais da metade dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos vão ter uma sobretaxa de 50%. Segundo a Confederação, as medidas compensatórias anunciadas pelo governo são positivas, mas não são capazes de substituir o mercado americano para um número grande de empresas e setores. O pacote para atenuar o impacto do tarifaço foi divulgado pela equipe econômica do governo na semana passada. As medidas incluem linhas de crédito subsidiadas, seguro às exportações de empresas brasileiras, adiamento no prazo de pagamento de tributos e crédito tributário para as vendas externas, entre outras. Mas a maior parte das medidas ainda depende de votação pelo Congresso ou de regulamentação para sair do papel. A seguir, a alimentação é a maior aliada contra os males da diabetes tipo 2. Da tarde, mais 29 minutos. Olha só, gente, o governo federal incluiu as vacinas da dengue e da gripe aviária do Instituto Butantan em seu programa do Ministério da Saúde. A iniciativa vai ampliar o acesso à saúde e reduzir a vulnerabilidade de tecnologia do SUS. O Instituto Butantan teve 3 projetos de vacinas aprovados pelo Programa de Desenvolvimento e Inovação Local. Ele foi criado pelo Ministério da Saúde no ano passado e está presente em várias etapas do processo, desde a pesquisa até a distribuição dos medicamentos. O Instituto receberá um apoio no desenvolvimento e na produção das vacinas da dengue, gripe aviária e da gripe. A vacina da dengue já está nas etapas finais de aprovação em um trabalho conjunto com a Anvisa. O programa vai permitir que o Instituto aumente a sua capacidade de produção de doses e auxiliar na realização de ensaios clínicos que vão testar o imunizante em pessoas com mais de 60 anos. A vacina influenza já é distribuída gratuitamente à população, mas a nova versão ganhou um acréscimo de um agente adjuvante que aumenta a resposta imune no organismo de pessoas com idade avançada. E o Instituto Butantan está desenvolvendo uma nova vacina para a gripe aviária desde março de 2024. O imunizante surgiu com a necessidade de um estoque estratégico para o confronto de uma possível pandemia da doença. Segundo especialistas, o incentivo do programa é importante para garantir a autossuficiência e diminuir a dependência de importações. 1h30, olha só, um novo estudo revelou que uma alimentação saudável com maior diversidade de vegetais pode reduzir o risco do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada pela baixa produção de insulina e pelo nível elevado de açúcar no sangue, o que causa danos cardiovasculares, renais e oculares. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, há mais de 580 milhões de adultos com a enfermidade no mundo. No Brasil, são 16 milhões. Os pesquisadores de universidades do Canadá, da Alemanha e da Itália estabeleceram uma relação entre a prevenção do diabetes com a alimentação. A pesquisa analisou o hábito alimentar de 23 mil indivíduos durante um período de 10 anos. A redução do risco da doença foi associada ao consumo diário de 4 a 5 vegetais, além de frutas, verduras e proteína vegetal como feijão, ervilha e grão de bico, que auxiliam no equilíbrio da glicemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o estudo ajudou a reforçar a importância da prevenção da enfermidade. Os alimentos industrializados, que são os mais consumidos,
costumam apresentar quase sempre os mesmos ingredientes, mas com pouco valor nutricional. Por isso, uma alimentação ampla e saudável é indispensável. A variedade alimentar garante mais consumo de vitaminas, sais minerais e demais nutrientes de ação antioxidante e anti-inflamatória, essenciais para o funcionamento correto do organismo. A instituição recomenda o uso de produtos sazonais, pois costumam ser cultivados com menos pesticidas e agrotóxicos. Além disso, os especialistas também reforçam a prática de atividade física para equilibrar os níveis de insulina e favorecer a perda de peso. 1h32, gente, o município de Criciúma foi incluído no programa Casa Catarina, do governo de Santa Catarina, e vai receber 43 unidades habitacionais destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. O anúncio foi feito durante a edição do Gabinete Itinerante, que está sendo realizado na região do Pinheirinho essa semana. A Casa Catarina é uma iniciativa estadual realizada em parceria com os municípios desde o início de 2025 e tem contemplado cidades com mais de 50 mil habitantes. O estado vai investir 654 milhões e 300 mil reais em acesso à moradia e regularização fundiária por meio de convênios simplificados com os municípios. Para receber as casas, quem tem o valor de até 14 mil, cada, o município precisa oferecer uma contrapartida de terreno e infraestrutura. As casas têm 56,55 metros quadrados e o número de residências vai variar de acordo com o número de habitantes. Agora, o próximo passo é achar a área que é onde vão ser construídas essas casas ali em Criciúma. De acordo com a Dudy Sônego, que é a secretária de Assistência Social do município de Criciúma, alguns critérios vão ser analisados ainda, provavelmente mais ali para a região do Pinheirinho, para tentar dar uma amenizada naquela questão da malha férrea, enfim. O projeto vai ser encaminhado, abalizado, vai ter edital, e aí sim as pessoas até 2 salários mínimos por renda per capita vão conseguir concorrer a essa casa. Então, quem sabe, uma boa ajuda aí. Criciúma fazia mais de 20 anos que não conseguia a contemplação de um projeto habitacional social, agora entra no projeto Casa Catarina. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas em apenas 20% pode gerar um benefício maior do que as pessoas imaginam. Segundo o levantamento feito pelo Brasil, serão 10 mil mortes a menos por ano. Uma nova análise da Fundação Oswaldo Cruz revelou que uma redução de 20% no consumo de álcool no Brasil poderia salvar 10 mil vidas por ano, que equivale a uma morte evitada por hora no país. O impacto não seria apenas na saúde da população. Essa queda também representaria uma economia de cerca de 2 bilhões de reais por ano em perdas de produtividade decorrentes de mortes prematuras, valor que corresponde a 58% do orçamento do programa Farmácia Popular em 2024. As perdas econômicas estão diretamente ligadas à interrupção precoce da vida de pessoas em idade produtiva, afetando não só a renda familiar, mas também o mercado de trabalho e a economia nacional. Para embasar a projeção, os pesquisadores consideraram 24 doenças associadas ao uso de álcool, incluindo tuberculose, cirrose, doenças cardiovasculares, epilepsia, hemorragia intracerebral e diversos tipos de câncer. O relatório aponta que mesmo em um cenário mais conservador, com redução de apenas 10% no consumo, cerca de 4.600 mortes poderiam ser evitadas anualmente, com economia de 1 bilhão de reais. Atualmente, os custos diretos de hospitalizações e procedimentos relacionados ao uso do álcool chegam a esse valor por ano ao Sistema Único de Saúde. Segundo os dados, os homens respondem por 74% dessas despesas, além de concentrarem a maior parte das mortes em idade produtiva, geralmente antes dos 60 anos.
Além de ser fator de risco para diversas doenças crônicas, o consumo abusivo de álcool está relacionado à violência doméstica e acidentes de trânsito, ampliando os impactos sociais do problema. A Organização Mundial da Saúde recomenda que países intensifiquem as medidas para reduzir o consumo per capita de álcool até 2030. Entre as estratégias consideradas mais eficazes estão a tributação da bebida por meio do imposto seletivo previsto na reforma tributária, restrições de venda e horários de consumo, além de políticas de informação e rotulagens mais rigorosas. A seguir, morre a segunda vítima da queda do avião em Bom Retiro, na Serra Catarinense. Uma e 42, olha só, gente, que tristeza, né? A segunda passageira que estava no avião que caiu domingo em Bom Retiro, na Serra Catarinense, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital em Lages, na tarde desta terça-feira. Luciana Bombazar, de 49 anos, era moradora de Sara e foi resgatada ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela estava a bordo do monomotor de prefixo PUK FR, que caiu às margens da SC-110 em uma propriedade particular. A queda teria ocorrido durante uma manobra de pouso ou decolagem em pista existente ali na propriedade vizinha. O empresário José Germano Luckman, de 61 anos, era quem pilotava a aeronave, o namorado de Luciane, que faleceu no local. Toda a investigação ainda vai seguir pela ANAC, pela Polícia Civil também, e a gente deixa aí o pesar, né, nossos sentimentos à família dos dois, né, tanto da Luciana, que é moradora aqui da cidade vizinha de Sara, e também, né, do namorado dela, que acabaram falecendo nesse acidente. E mudando um pouquinho de assunto, essa quarta-feira será marcada pela sessão da Câmara Criciúma Mulheres que fazem história, impacto, resiliência e legado. A edição irá acontecer no Teatro Municipal Elias Angeloni às 7 horas da noite e é aberta ao público em geral. A programação inclui homenagens às mulheres que marcaram a história de Criciúma, apresentações artísticas, exibição de curta-metragem, painéis de debate e uma conversa com a jornalista Alaine Valgas, em celebração ao centenário do município. O presidente da Câmara, Márcio Luiz Darós, do PSD, faz o convite agora à comunidade. Olá, Criciúma Mulher. É isso mesmo. Hoje é o grande dia. Dia do evento promovido pela Câmara de Vereadores. Criciúma Mulher é mais uma ação da Câmara de Vereadores de Criciúma, onde homenageia, nesse centenário de emancipação política, mulheres que fizeram história na nossa cidade. Então, aqui no Teatro Elias Angeloni, hoje, às 19 horas, não percam essa oportunidade. É isso então, ó, o Márcio Luiz Darós está trazendo essa informação, o presidente da Câmara, para trazer para você aí o convite. A partir das 6 horas da tarde, às 18, né, para quem gosta, mas às 6 da tarde, os portões lá do teatro já estão abertos, as portas, pode entrar, se acomodar, é tudo gratuito, é claro, e vai ter todos esses atrativos para você comemorar junto com o Criciúma e com as mulheres que fizeram história do município, né, ao longo desses 100 anos de emancipação político-administrativo. Uma boa iniciativa, parabéns à Câmara de Vereadores, que enaltece essas mulheres que tanto formaram, né, a nossa história aqui de Criciúma. Antes de encerrar o nosso jornal, lembrando para você que o Criciúma vai jogar amanhã em casa contra o Novo Horizontino. Uma grande força-tarefa de torcedores está sendo montada para o bem, hein, gente? Nada de confusão. Tudo sendo montado para amanhã recepcionar jogador, para fazer a festa antes e, quiçá, depois do jogo contra o Novo Horizontino. É jogo de 6 pontos em casa, porque o Novo Horizontino está lá na cabeceira e o Criciúma está querendo chegar. Se ganhar, chega mais junto. Então,
é um jogo super importante. A partir das 5 horas da tarde já vai ter todo aquele policiamento mais ostensivo ali em volta do estádio Heriberto Wilson. Às 7 horas fecha tudo por ali, porque a previsão é de bastante torcedores, cerca de 16 mil, pelo menos é a grande expectativa. O jogo às 9h15 da noite. Então dá tempo de ir em casa, tomar aquele café, jantar, voltar para o estádio ou ficar por ali e se organizar. Então, gente, sexta-feira o jogo da vida. Mas a Federação Catarinense divulgou também as relações, e eu trago tudo para você, da Copa Santa Catarina. O Criciúma joga já no comecinho de setembro a Copa Santa Catarina, que vai valer vaga para a Copa do Brasil ano que vem. Então é outra competição extremamente importante. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você, mas antes das 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar, e às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV. Lembrando, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira, aproveite o calor desses próximos dias e a gente se vê amanhã. Tchau!